Fala pessoal, então aqui ó, vamos continuar a nossa aula de ligações químicas. Na aula passada nós falamos o quê? Como nós iríamos reconhecer as ligações químicas, a regra do octeto, a fórmula molecular da ligação iônica. Então agora a gente vai falar sobre o quê? As ligações covalentes. E o cuidado que vocês devem ter. Quando nós falamos da ligação iônica, eu falei assim, ó, para achar a fórmula molecular é fácil. Era só cruzar as cargas. Aqui não. Na ligação covalente, aquele macetezinho da ligação iônica não é válida. Tranquilo? E aí o que vocês terão que ver aqui? Lembrando da aula passada, tá? A covalente seria que tipo de ligação química? É aquela que é entre ametal e ametal. Ou seja, os dois querem o quê? Receber elétrons. Se eles querem receber elétrons, lembrando a nossa última aula, eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar elétrons. Então, ó, o compartilhamento de elétrons, ó, eu vou ter aqui e aqui. Então, a gente vai compartilhar elétrons. Tranquilo? Fácil, né? Então, aqui, como nós iríamos fazer? A ligação covalente, ela é dividida em duas partes. A normal, que é a que nós chamamos de molecular, e a ligação dativa, que nós chamamos de coordenada. E aí, como nós iríamos fazer em relação à molecular? Vocês vão olhar o seguinte, ó. O hidrogênio é da 1A. Lembrando a nossa aula de tabela periódica. Se você ainda não assistiu essa aula, você para esse vídeo e volta para a nossa primeira aula de tabela periódica. Porque se você não assistir essa aula antes dessa, vai acontecer o quê? Você não vai conseguir entender. Tá? Então, se você ainda não assistiu a aula de tabela periódica, para o vídeo e procura ali na playlist que está lá. Tranquilo? Então, lembrando a aula de tabela periódica, então, ó, se é da 1A, é da primeira coluna. Ele tem o quê? Um elétron na última camada. Se ele tem um elétron na última camada, o que nós vamos ter que ver aqui? Ah, um elétron é mais fácil zerar, pela regra do octeto, lembra? Ou zera a última camada ou completa até 8. Só que o hidrogênio, lembrem, só tem o quê? Um elétron para todo o seu átomo. Se ele perder o seu único elétron, ele deixa de ser o quê? Um átomo. Então, o hidrogênio, ele é exceção. Ele não vai querer perder o seu único elétron. Ele vai querer o quê? Ganhar um, porque ele também é estável com 2 elétrons apenas. E aí eu vou ter o enxofre, eu tenho quantos? 6A, 6 elétrons na última camada. E aí vocês vão ter que analisar aqui, o que é mais fácil? Perder 6 ou chegar a 8? Não é chegar a 8. Então, ó, ele vai ter que ganhar 2. Se os dois querem ganhar, isso é uma ligação covalente. E nós não podemos utilizar o que nós usamos na ligação iônica. Então, como nós iríamos achar aqui? Vão ter 3 formas, tá? Eu vou ter o seguinte, ó. A primeira que seria a eletrônica ou de Lewis. Eu sempre vou ver quem precisa de menos. Não é o hidrogênio, eu escrevo ele antes. Então, ó, o hidrogênio, ele tem quantos elétrons? Um só. Vou escrever o segundo, ó. O enxofre que tem 6. E aí o que vai acontecer aqui? Eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar um elétron, ó. O hidrogênio não quer ter 2, então ele vem aqui, ó, e compartilha. Quem tiver dentro da ligação covalente pertence aos 2. O hidrogênio não ficou com os 2? Sim.
Agora, o enxofre ficou com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda falta 1. Então, ó, vai precisar de mais um hidrogênio aqui. E aí, ó, vai fazer a ligação aqui. Tranquilo? E aí, isso daqui seria a fórmula eletrônica. Correto? Foi aqui? E aí, o que nós vamos ter? Se nós olharmos aqui, ó, nós podemos representar de uma outra forma, que seria como? Essa ligação covalente que nós temos aqui, em vez de escrever o quadradinho, nós podemos escrever com traço. Então, ó, isso aqui ficaria dessa forma aqui. Ficaria assim. Desse jeito aqui. E isso daqui seria a fórmula estrutural. E aí, na prova de vocês, já caiu algumas vezes, ele escreveu na fórmula estrutural e perguntou a quantidade de elétrons de ligação. Então, cuidado, cada tracinho desse equivale a ter quantos elétrons? 2. Então, eu tenho quantos? Eu tenho 4 elétrons de ligação. Tranquilo? Fácil, né? Agora, se você chegar aqui na fórmula molecular, essa que vocês terão que tomar muito cuidado. Por quê? Ela tem uma ordem. Vai ser do mais afastado do flúor para o mais próximo do flúor. Por quê? Devido à chamada eletronegatividade, tá? Que vocês não vão estudar, mas é a tendência do átomo de atrair os elétrons. Então, os átomos que têm maior capacidade de atrair elétrons estão mais próximos do flúor e eu escrevo por último. Logo, a fórmula molecular está o quê? Em ordem crescente de eletronegatividade. Então, ó, a fórmula molecular vai ser do mais afastado do flúor para o mais próximo. Olhando aqui, nós vamos ver o quê? Se nós olharmos, ó, quem está mais próximo do flúor, mais afastado, é o hidrogênio. Então, ó, eu vou colocar aqui o hidrogênio na frente. Eu tenho quantos? Não são 2? 2. E o flúor e o enxofre no final. Então, sempre do mais afastado do flúor para o mais próximo. O eu nunca escrevo, então aqui seria a molecular. Foi aqui? Tranquilo? Agora, ó, se eu tivesse átomos de carbono e oxigênio, que tipo de ligação nós poderíamos ter? Simples, ó. Poderia ser o seguinte, ó. O carbono não é da 4A? Se é da 4A, eu tenho 4 elétrons na última camada. E aí eu vou olhar o que é mais fácil? Perder 4 ou ganhar 4? Professor, tanto faz. Tanto faz não. Você terá que ver o seguinte, que seria o quê? O que eu falei na aula passada. Quais são os únicos elementos da família 4A que ganham 4 elétrons? Carbono e silício. Aqui não é o carbono. Então, ele ganha 4. O oxigênio, nós temos quantos? 6 elétrons na última camada. Logo, é mais fácil fazer o quê? Ganhar 2. Tranquilo? Foi aqui? Então, ó, olhando aqui, nós vamos montar. Quem precisa de menos agora? Não é o oxigênio? Então, ele vem antes, ó. O oxigênio com os seus 6 elétrons. Aqui todos querem chegar a 8. Depois, ó, vem quem? O carbono com 4. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó.
Se você olhar aqui, o oxigênio precisa de 2, ó. Chegou a 8, não foi? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono chegou a 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, ainda faltam quantos? 2. Logo, terá que ter, ó, mais um oxigênio para fazer aqui. Por quê? Os 2 têm que chegar a 8. Então, ó, vamos ter aqui, ó. Foi aqui? Tranquilo, né? Então, ó, os 2 chegaram a 8. Tanto carbono quanto o oxigênio. Foi? Agora, como seria a fórmula estrutural dele? Vamos olhar aqui, ó. Oxigênio, não tenho 2 quadradinhos aqui, então serão 2 traços. Carbono, os 2 traços e o oxigênio. Certo? E a molecular seria como? Lembrando, quem está mais afastado do flúor? O carbono ou o oxigênio? Nesse caso, você vai olhar a tabela, seria quem? O carbono. Então, o carbono vem antes. Eu tenho quantos? 1. E quantos oxigênios? Não são 2? Então, virou o quê? CO2. Tranquilo? Fácil, né? Então, isso aqui seria a fórmula covalente normal. Tranquilo? Agora vamos olhar a dativa. A dativa é uma ligação extra, tá? E aí ela só vai acontecer se o átomo tiver o quê? Par de elétrons livres. Então, um dos átomos terá um par de elétrons livres e ele vai o quê? Compartilhar esse par de elétrons livres com um átomo que precise de 2 elétrons. Como assim? Vou pegar aqui o SO2. Quando ele já dá a fórmula molecular, como nós iremos montar? Caso tenha 2 átomos, eu vejo quem tem menos, não é o S? Então eu boto ele no meio. E em volta dele eu escrevo o quê? O oxigênio. Tranquilo? E aí eu vejo o enxofre, olhando na tabela, ele é 6A. O oxigênio, 6A. Se é da 6A, os 2 têm quantos elétrons? 6. Para chegar a 8 é mais fácil ganhar 2. Para chegar a 8 é mais fácil ganhar 2. Tranquilo? E aí vamos olhar aqui, ó. Se nós temos 6 aqui, ó, para chegar a 8, faltam quantos? Não faltam 2 elétrons do oxigênio? Então, ó, ele vai fazer 2 ligações normais aqui. Fez aqui as 2, correto? Só que o enxofre não tem 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Se eu for contar a quantidade de elétrons dele, ele tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais os 2 que ele ganhou do que ele está dividido com o oxigênio. Então, são 8. Ele já está estável. Como é que ele vai se ligar com esse oxigênio? Simples. A dativa, a coordenada. Ele não tem esse par de elétrons aqui livres. Cada par de elétrons livres desses aqui, ó, eles podem fazer ligações dativas, depois que o átomo já está com 8 elétrons. Portanto, que o outro átomo tem que precisar de 2. Ele não vai precisar aqui, então ele vem aqui, ó, ele vem e divide com ele. Ele não vai doar, ele vai pegar esses 2 elétrons, ó, é como se pegasse aqui, ó, e virasse. E vai dividir eles, correto? Então, todo mundo aqui ficou com 8. Presunto, por que esse aqui não vai fazer? Simples, porque não tem o outro oxigênio. Se por acaso tivesse, ele iria fazer, que é o caso aqui, ó.
aqui ele tem os 3 oxigênios, ó. Então, ó, eu teria aqui, ó, o oxigênio com 6, o enxofre com os seus 6 elétrons. E aí eu vou ter, ó, os oxigênios com seus 6 elétrons. Correto? E aí o que nós vamos ter, ó? Aqui, ó, fez a covalente normal, ó. E aqui não tem o par de elétrons livres. Não vai precisar de 2. Então, ó, como aqui eu tenho 3 oxigênios, aqui eu só tinha 2, ele vai compartilhar essa quantidade de elétrons. Foi ou não aqui? Tranquilo? E se eu fosse escrever a fórmula estrutural, ficaria como? Desse jeito aqui, ó. S, e eu não escrevo mais com uma setinha. Ele vai ser, ó, como se fosse uma ligação covalente normal. Então, ó, se o oxigênio estiver fazendo uma ligação só, é porque está ocorrendo uma ligação dativa, oxigênio ou enxofre. E aí, a fórmula molecular está assim, SO2. Agora aqui, ó, ficaria como? O oxigênio, a dupla, e aí eu vou ter, ó, o S com as suas ligações dativas aqui. Correto? Pessoal, até aqui foi mole, né? Então, ó, vamos olhar aqui. Se eu tivesse 3 átomos, como é que eu iria saber a quantidade de dativas e a quantidade de átomos de ligações normais? Vamos olhar aqui, ó. Quando tiver 3 átomos, é só eu ver o seguinte, ó. Eu pego o do meio. O do meio não é o P? Então, eu escrevo ele no meio. E aí, em volta deles, quem tem mais? Não é o oxigênio? Então, eu venho aqui, ó, e escrevo o oxigênio em volta dele. E depois, não tenho o hidrogênio? Então, em volta do hidrogênio, do oxigênio, eu escrevo o hidrogênio em qualquer um dos oxigênios. Correto? Olhando aqui, agora a gente vai preencher de fora para dentro. O hidrogênio, nós já vimos ali, ó, que tem um elétron. E o hidrogênio, ele não é estável com 2, então ele só precisa de mais um elétron. Então, ó, faz uma ligação simples cada um deles. Correto? O oxigênio é da 6A, tem 6 elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio aqui nós vamos esperar depois. Agora, olhando aqui, o oxigênio já está com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não falta um ainda. Então, ó, mais uma ligação normal aqui. Mais uma aqui normal e mais uma aqui. O P, eu vou olhar na tabela, é de que família? 5A. Sendo da 5A, ele vai precisar fazer o quê? 3, correto? Então, ó, completando aqui, ó, 5A. Primeiro eu boto as ligações, 3. Não faltam aqui 5. Ele já não chegou a 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que ele vai se ligar ao oxigênio? Hein? Vai fazer uma dativa aqui. Então, ele vai vir, ó, e vai compartilhar esse elétron aqui. Então, essa molécula, ela possui
1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações moleculares e uma dativa. Tranquilo? Para ver se foi, ó, vou pegar aqui o do meio, o carbono. Então, ele vai ficar o quê? No meio. E em volta dele, quem tem maior quantidade? Não é o oxigênio? Então, eu boto em volta dele, ó, os 3 oxigênios. E depois, ó, em volta do oxigênio, escrevo o hidrogênio. Hidrogênio, família 1A, 1 elétron. Sempre preencher de fora para dentro. Ele não quer fazer duas. Ele não quer ter 2 elétrons. Então, ó, faz um aqui e um aqui. O oxigênio não é da 6A? Então, ele tem quantos elétrons? Não tem 6? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Agora, o oxigênio, ele está com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1. Então, ó, se falta 1, vai fazer 1 aqui. E 1 aqui. O carbono não é da 4A? Não tem 4 elétrons? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ah, então ele vai fazer a dativa com o oxigênio. Não. Por quê? Ele já chegou a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem 6. Ele só pode fazer a dativa se ele já tiver 8. Então, aqui ele vai fazer o quê? Mais 2 normais aqui. E como o oxigênio tem 6, ó, então todo mundo ficou com 8. Então, aqui nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 ligações normais. Tranquilo? Fácil, né? Então, ó, tirem o print desse quadro aqui. Fique em casa, tire o seu pijama e estude. Então, assista a nossa próxima aula e comente com o seu nome nos comentários.